Olá, galera, tudo certinho? Como é que vocês estão? We are back, né? Estamos de volta aí hoje para resolver o simuladinho que vocês fizeram no final de semana. Foram bem? Se saíram-se tranquilamente, fizeram as provas de boa, conseguiram aplicar aquelas técnicas que a gente já vem trabalhando em sala de aula ou em aulas virtuais, né? Bom, hoje eu vou mostrar para vocês como é que a gente pode ir fazendo aquelas análises, né? Aquelas leituras mais pontuais, como responder essas questões. Então, vamos nessa, né? Como a gente começa sempre as provas, obviamente a gente vai começar essas provas partindo dos nossos enunciados. A gente sabe muito bem que as provas da Consultec, e essa foi uma prova Consultec, né? As provas Consultec, elas são seguidas basicamente por uma linha cronológica das suas questões. O que significa dizer que provavelmente a nossa primeira questão ela esteja em uma afirmativa ou no primeiro e no segundo parágrafo, enfim. Mas ela vai estar basicamente por aqui, né? Então eu sugiro a vocês, né, a leitura do enunciado, e do enunciado a gente já parte para a própria questão, né? Fill in the parentheses with true or false about the paleo diet's nutrition pattern it's correct to say. Então veja só, ele provavelmente está me apresentando uma dieta, né? Uma dieta, a paleo diet, né? Que seria uma dieta baseada em quê? É isso que a gente vai descobrir agora. Like many a diet before it, the paleo diet relies on a set of rules claiming to be based on science. Ou seja, claiming to be based on science. Né? Se diz baseada na ciência, ela se clama baseada na ciência. E é isso. People swear by it and in theory it makes sense, but it's actually practical. Ou seja, de fato as pessoas acreditam nisso, né? Juram isso, mas de fato isso é real, né? Na verdade, isso é real. Paleo harkers back to the days of a different time, the caveman era. The diet lays out an eating plan that mimics that way you are our ancestors and hundreds of years ago. The idea is that modern-day disease like obesity, diabetes, and heart disease are all the results of processed food. Things like grains, dairy, legumes, salt, and sugar, which have entered our diets thanks to the agrarian revolution, are all eliminated from the diet. What is left? Né? Meat, fish, and veggies. Think of it as a retro dieting. Ou seja, o que é que ele está querendo me dizer aqui, né? Como é que a gente vai fazer a leitura desse parágrafo? Tem algumas coisas que a gente não conhece, algumas palavras que a gente não conhece, mas no final das contas, a gente vai conseguir ver um monte de cognatos aqui, ó, né? Back não é um cognato, mas é uma palavra que já faz parte do nosso vocabulário. Days, cognato. Different, cognato. Times é uma palavra incorporada. Caveman é uma palavra que dá para a gente entender, porque você faz o processo de aglutinação e percebe como é que ela é formada, o cave e o man, né? Area também. Então, a gente consegue ir desenvolvendo a ideia. E o que é que ele está querendo me dizer? O que é que a gente pode entender? Que ela é uma dieta baseada no período, né, dos homens da caverna, que basicamente comiam proteína, né, a carne, certo? E os vegetais. Basicamente isso, né? Ele fala que coisas como grãos, o dairy, que são produtos laticínios, basicamente, né? Sal, açúcar, enfim. Essas coisas todas entraram na nossa vida graças à Revolução Agrária, né? Então, eu acredito que nessa primeira parte a gente já consegue resolver essa questão, né? By imitating our ancestors' eating habits, we will be less likely to have health problems. Que é justamente o que consiste essa dieta, né? Imitando os hábitos alimentares dos nossos ancestrais, né? Então, nesse caso aqui, nós temos um item true, o item verdadeiro, certo? Sendo ele o item verdadeiro, a gente já consegue anular, certo, essas duas questões. Vejam só, se vocês quiserem ter uma velocidade a mais na sua resolução, a gente vai ver que o segundo tópico ele é igual a todos.
o terceiro não. Então, se vocês quiserem ganhar tempo, a gente poderia pular o segundo tópico, porque ele não vai ser fundamental na minha resolução. Ó. Todos os itens me trazem ele como verdadeiro. Então, vamos para o terceiro tópico. You can eat healthy grains like beans and rice, as well as dairy products. Isso é verdadeiro ou falso? Vamos lembrar o que ele me disse aqui. Ele já me falou basicamente que things like these are, or thanks to the Agrarian Revolution, are all eliminated. Então isso é falso. Então já eliminamos também o quinto item. Ficamos apenas com o 3 e o 4, em que a gente vai focar no último tópico aqui, que ele vai me falar: It focuses on the consumption of protein from meat and seafood as well as vegetables. Né? Basicamente, ele é voltado para o consumo de proteínas, como carne e frutos do mar, assim como os vegetais. Isso é verdadeiro. Então, a resposta que nós temos aqui, a quarta questão. E percebam, a primeira questão, ela se encontra exatamente no início do texto. Né? O primeiro parágrafo é muito mais uma apresentação do texto, ele não chegou a me falar exatamente ainda o que é que vai ser colocado aqui. Né? Ele fez uma relação com a ciência. E ele começa a me explicar esse texto exatamente aqui no segundo parágrafo. According to the author of the text, a negative point of the paleo diet is that. Então, veja, ele está me pedindo um ponto negativo. Como é que eu vou começar a ler esse texto? Eu já começo a ler exatamente do ponto em que a gente parou aqui. Acabei o primeiro parágrafo, a primeira questão, vamos para o segundo parágrafo achar essa resposta. Então, veja só. These all sound sensible and smart, but it also throws out foods that do have real nutrition value. Ou seja, isso parece ser esperto, legal, mas throw out foods that do have real nutritional values. É muito importante chamar a atenção para esse do aqui, porque quando eu tenho esse do junto com um outro verbo, ele fazendo uma locução verbal nesse caso, se você for pensar, esse do aqui, ele praticamente não tem nenhuma tradução. Por que ele não tem nenhuma tradução? Porque a grande função desse do é enfatizar a informação. Ele quer enfatizar a veracidade disso. Ele quer deixar claro que, de fato, existe um valor nutricional naqueles alimentos, que são jogados de lado, que são deixados de fora, na verdade. Então, vamos lá. Será que com isso a gente já consegue responder? Porque ele já me deu um ponto negativo aí. Então, it can raise the risk of cardiovascular diseases. Many of paleo's banned food are good for you. Esse é o ponto que ele está me colocando aqui, quando ele me fala do have a real nutritional value, né? Exatamente isso aqui. Ele me fala que elas têm um valor positivo, né? Elas são boas comidas com valor nutricional, que nos passam bons valores nutricionais, basicamente, né? Então, vamos lá. Segunda questão. Nós temos uma resolução clara aí já, só em buscar esse negative point. Quando a gente começou a ler, que a gente viu que de fato é um ponto negativo, a gente já foi para a resolução da questão. Terceira questão. As to the consumption of the saturated fat, the author says that. Ou seja, o que é que ele está me falando de gordura saturada? Então, veja, eu tenho aqui uma palavra-chave. Ela não é necessariamente um marcador tipográfico, mas ela é uma palavra-chave que a gente pode procurar no texto, já basicamente depois da parte que a gente achou a segunda questão. Né? Então, veja só, calcium, vitamin D, magnesium and phosphorus in dairy and fibers, antioxidants and B vitamins, grains. In addition, legumes are a fantastic source of proteins and fibers. Also happen that nutrients that forbidden. Bom, a gente percebe que ele não está me falando de gorduras saturadas nesse segundo parágrafo. Então, já vamos seguindo, procurando exatamente a ideia da comidas saturadas, gorduras saturadas, desculpem. Nesse caso, como vocês sabem muito bem, a gente pode utilizar um scanning. O que seria esse scanning? É justamente aquela passada de olho para a gente achar essa palavra-chave. Que se você fizer
uma passada de olho aqui, sem estar tentando entender necessariamente o que o texto está querendo lhe dizer, sem entender, professor, porque a gente está procurando uma informação específica que está aqui, ó. Então, vejam, se eu vou buscando isso no texto, eu já consigo achar logo. Se não, eu vou lendo o texto e perdendo tempo nisso aí. Então, veja só. There is also no mention of saturated fat, which is a major artery blocker. Vejam só. Nesse caso daqui, ele está me falando exatamente que there is also no mention. Então, o que é que ele está me falando de gordura saturada? Ele não menciona nada. It is strictly prohibited by this diet. Né? Se ele não menciona nada, a gente não pode falar que ela é totalmente proibida. The diet recommends também não, ela não é mencionada. You are advised to consume. O que é advised? Seria sugerido, né? Que não é o caso. It doesn't seem to be of major concern to the supporters of the paleo diet. Então, nesse caso, de fato, não parece ser uma das maiores preocupações, já que nós não tivemos nenhum comentário a respeito dela no texto, e como ele falou aqui, né, que não tem nenhum estudo basicamente falando sobre isso, né? Então, a terceira questão nós encontramos aqui, ok? Fazendo a técnica do scanning. The author's conclusion, se ele está me falando, the author's conclusion, basicamente, isso vai estar onde? Basicamente, na última, né? No último parágrafo, né? About diet is that, last but not least, the diet forgets one major thing. We are human. In the paleo diet, there is no room for cupcakes or fettuccine Alfredo and peanut butter or jelly. Enjoying delicious food or savoring, and it is one of the life's pleasure. In fact, it's one of our sense. Sure, one may need to lose weight, but it's also important to maintain balance. Ou seja, é importante manter o equilíbrio, né? To maintain balance, manter o balanço aí, o equilíbrio que nós temos. Qual é a conclusão que ele chega? Percebemos, né? E é interessante que ele vai fortalecer isso com o in fact, aqui, né? Uma conjunçãozinha aqui, justamente para a gente perceber que isso é um reforço, né? Ele está reforçando uma conclusão que fala que a health diet should be both enjoyable and practical, que é exatamente o que ele está me falando aqui nessa situação daqui, que a gente tem que manter o balance, né? O equilíbrio. Bom, percebam, fizemos as interpretações referentes ao texto seguindo uma linha de cronologia das questões, né? Na quinta questão, ele já começa a me partir para o vocabulário, que é um dos 4 tópicos que a gente fala, né? Basicamente, a gente vai ter the phrase last but not least, falamos ela aqui, né? Corresponds in Portuguese to, certo? Eu coloquei, essa questão é muito interessante porque ultimamente tem aparecido em algumas provas da Consultec esse tipo de tradução, né? Que na verdade não é uma tradução, como eu já falei para vocês. Ele fala corresponde, equivale em português. Ele está me falando sobre o sentido e não a tradução. Lembrem disso. O que é que significa last? Falamos sobre o last quando conversamos sobre o tempo verbal do passado. No passado, o last ele vai significar último, last year, último ano, né? E a expressão last but not least, but nós sabemos que é uma conjunção adversativa, certo? E least, a gente viu isso aqui quando falamos de adjetivos. Lembrem que nos adjetivos de inferioridade, nesse caso, no superlativo de inferioridade, nós teremos the least, que é o menos, tá? Quando ele fala last but not least, ele está falando por último, mas não menos. Não menos o quê? Se é último, mas não menos. Se ele está utilizando mas, que é uma conjunção adversativa, o último não quer dizer necessariamente que seja o menos importante. Por isso que nós teremos aí a resposta da questão no número 2.
né? Afinal e pelo menos não, finalmente não, ou último e menos importante, né? Vejam, seria esse número 4, que é um distrator, se nós não tivéssemos o but. Mas o but, por ser uma conjunção adversativa, ela me dá justamente essa situação da informação, uma informação adversa, né? Bom, sexta questão. Considering language in the text, it's correct to say. Essa é exatamente aquela nossa questão gramatical que ele me traz, falando basicamente de um tópico, um assunto em cada item desse, né? The word like, line 10, is functioning as a verb. Veja só, aí a gente chega aqui na linha 10. Things like grain. Então, ele não está me falando que as coisas gostam dos grãos. Ele está me falando que as coisas como os grãos. Nesse caso, ele não está me falando do like como um verbo, certo? Mas sim como um comparativo, né? Falamos também do like e do as quando falamos de comparativo. The expression thanks to is synonymous with because of. Vamos lá. Na linha 11, né? Linha 10 e linha 11 aqui, teoricamente, ó. Our diet thanks to the Agrarian Revolution. Então, ela acontece devido a, por causa da Agrarian Revolution, da Revolução Agrária. O thanks to, então, faz sim um papel de because of, uma questão explicativa, né? Ele está falando uma situação explicativa. Mas vamos fazer as outras, né? What is the contraction of has? Na linha 12, que ele fala what is left, né? Por que aqui eu vou ter a situação do is? Porque ele está me falando de uma verdade universal, de uma situação praticamente imutável, de algo que eles acreditam de fato. Ele não está me referindo a uma situação que começou no passado e vem se estendendo até hoje. Ele está falando sobre crença, sobre aquilo que as pessoas acreditam. Nesse caso, a gente utiliza o simple present, que vai ser representado aqui pelo is do verbo to be, certo? Mais uma vez, a interpretação textual sendo potencializada pela questão gramatical. The word that is functioning as a conjunction. Na linha 15. Linha 15 começa aqui. Throws out food that do have real nutritional value. Professor, como é que eu sei se o that está fazendo um papel de conjunção ou um papel de pronome relativo? Vamos lá. Se eu falo assim, he said that, nesse caso aqui, o that, ele está substituindo alguma palavra. He said that, não, ele está introduzindo uma oração. Então, nesse caso, ele está fazendo um papel de conjunção. Mas quando eu falo foods that do have real nutritional value, esse that aqui, ele está fazendo o papel de sujeito dessa oração, em que ele está substituindo a palavra food. Se ele está substituindo a palavra food, ele está fazendo um papel de pronome relativo e não de uma conjunção. Aqui ele me fala que está fazendo o papel de uma conjunção. E o verbo do, na linha 15, is functioning as a main verb. Nesse caso, logo em seguida, nessa mesma linha, né? Do have. Lembra que eu falei logo no início do vídeo que esse do está fazendo um papel de verbo enfático. Ele está fazendo um papel de ênfase. Então, vejam só, galerinha. Resolvemos aí as 5 primeiras questões. Eu vou parar esse vídeo por aqui, porque senão ele vai ficar muito extenso. E aí eu vou lançar um segundo vídeo, justamente com a continuidade dessa resolução. Valeu, queridos. Volto já.